sabia que o coração artificial foi inventado por ninguém menos do que o dublador do Dick Vigarista da Corrida Maluca? Então, gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês 6 celebridades de Hollywood que também eram inventoras e que fizeram coisas que a gente usa basicamente todos os dias. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse vídeo vai ser mais rapidinho, mais descontraído, mas eu tenho certeza que você vai se surpreender. Hoje eu vim mostrar 6 celebridades de Hollywood que também eram inventoras e fizeram coisas que a gente usa basicamente todos os dias. A primeira celebridade dessa lista é a atriz Heidi Lamar. E olha, você pode nunca ter ouvido o nome dela, mas você deve muito a ela e eu vou explicar por quê. Basicamente, ela era uma atriz famosíssima, principalmente dos anos 30. Ela entrou pra história do cinema porque ela participou de um filme chamado Êxtase, de 1933, e ela protagonizou a primeira cena de orgasmo da história do cinema, inclusive. E além de ser uma atriz muito talentosa, ela também era uma inventora muito inteligente. Tão inteligente que você só tá vendo esse vídeo por causa dela. Ela inventou nada mais, nada menos do que o Wi-Fi e o GPS. E olha, se não tivessem desmerecido tanta inteligência dela, a gente já teria essas coisas há muito tempo atrás. Isso porque, durante a Segunda Guerra Mundial, ela inventou um sistema chamado salto de frequência, basicamente inspirado nas ondas de som do piano. E ela queria instalar esses sistemas em aviões, em navios, para emitir ondas que iriam despistar o sinal dos nazistas para que os nazistas não conseguissem localizar aviões, navios estadunidenses. E assim, na época, a invenção dela era cara demais, então eles arquivaram, não deram valor, e só 70 anos depois, gente, 70 anos depois, que eles viram que esse sistema de ondas dela poderia ser usado pra muita coisa, inclusive Wi-Fi, GPS, porque basicamente o que é o GPS, né? Um sistema de satélite onde a gente consegue saber o nosso posicionamento baseado na distância das ondas. Então, gente, se eles não tivessem desmerecido a invenção da Heidi Lamar, a gente conseguiria ter tido esse sistema de ondas, GPS, Wi-Fi, dentre várias outras coisas que usam esses sistemas há literalmente décadas atrás que ela inventou isso. A segunda celebridade dessa lista foi a que eu já falei na abertura, que foi o ator Paul Winchell. Ele viveu lá nos Estados Unidos e ele era o dublador em inglês do Dick Vigarista da Corrida Maluca. Se você nasceu antes dos anos 2000, você com certeza sabe do que eu tô falando, inclusive da icônica risadinha do Motley. E a especialidade do Paul Winchell eram as marionetes. Ele era apaixonado com os bonecos de marionetes, projetava vários deles, e ele chegou a conhecer nos anos 60 um cirurgião muito famoso chamado Henry Heimlich. Nem sei se eu tô pronunciando correto. Mas assim, talvez você nunca tenha ouvido falar desse cirurgião, mas ele inventou uma técnica, né, que é a manobra de Heimlich, que você com certeza já viu, pelo menos na televisão, que é quando uma pessoa tá engasgando e outra pessoa aperta ela assim por trás pra ela cuspir o alimento. Ele era um cirurgião muito famoso na época e o Paul Winchell era um fã, né, ficou muito honrado em conhecê-lo e contou pra ele da ideia que ele tinha, que era basicamente uma máquina que bombearia o sangue das pessoas durante cirurgias longas, né, que uma cirurgia muito longa, o corpo da pessoa tá lá parando de funcionar, uma máquina baseada no sistema das marionetes dele, que bombearia o sangue de um lado pro outro, atuando como se fosse um coração artificial. E aí, com a ajuda do Heimlich, nos anos 60, o Paul Winchell fez o protótipo do que seria o coração artificial e doou esse protótipo pra uma universidade para ser estudado. E anos depois, a invenção dele, o coração artificial, é muito usado e já salvou a vida de milhares de pessoas. A terceira celebridade da lista é a celebridade canadense Florence Lawrence. Ai, gente, olha, complicadíssimo falar o nome dela, basicamente um trava-língua. Ela era uma atriz famosíssima nos anos 30, atuou em mais de 200 filmes lá nos Estados Unidos, só que ela era apaixonada por automobilismo, ela amava carros e ela fez um braço sinalizador que hoje a gente chama de seta. Sim, gente, a seta sinalizadora que as pessoas não usam, mas deveriam usar, né, pra indicar pra que lado o carro tá indo, foi inventado por ela. E, inclusive, ela que fez o protótipo do que hoje são as luzes de freio, né, o sistema de iluminação pra quando um carro frear, acionar luzes traseiras pro carro que tá atrás, né, saber que tá diminuindo a velocidade e diminuir a sua também. Então ela foi muito importante pro automobilismo por conta disso. Outro inventor muito famoso foi o Harry Houdini. Não confirmei, mas na minha cabeça, o Harry Potter se chama Harry por causa do Harry Houdini. Caso você nunca tenha ouvido falar nele, ele foi simplesmente o maior ilusionista da história e ele era simplesmente cabuloso. Basicamente, ele se acorrentava inteiro, se jogava em piscinas, ele fazia umas ilusões, umas mágicas muito incríveis. Ele era muito conhecido por conta disso. Escapava de caixas trancadas, camisa de força, pedia pros policiais prenderem ele e ele sempre conseguia escapar. Era incrível e as pessoas também, né, adoravam o talento que ele tinha com a ilusão. E por conta disso, né, ele atuava muito como dublê em Hollywood.
Hollywood. Em cenas perigosas, como ele era especialista em se livrar do perigo, em cenas perigosas ele atuava como dublê. E foi pro trabalho de dublê dele que ele desenvolveu uma roupa toda feita de lata e de borracha, que hoje são as roupas de mergulho. Ele inventou os trajes de mergulho, que obviamente foram adaptados, mas até hoje são usados pelos mergulhadores. O penúltimo inventor dessa lista, com certeza absoluta você conhece, que é o nosso Walt Disney. Walt Disney. Obviamente todo mundo sabe que ele era um gênio, super criativo, né? Inventou os estúdios Disney, fez o roteiro de vários filmes, mas ele também fez uma invenção que até hoje a gente usa, que é o som surround. Chiquérrimo, né, gente? Basicamente, nos anos 40, ele lançou um filme que, se você nunca viu, é uma dica, você tem que assistir, um filme chamado Fantasia. Foi lançado em 1940 e é um filme muito musical. Óbvio que todos os filmes da Disney têm muito musical, o som é muito importante, mas o filme Fantasia precisava ter alguns efeitos sonoros que na época não existia. Então ele desenvolveu o que hoje a gente chama de som surround. Ele gravou cada instrumento com um gravador diferente para sobrepor os tons e dividiu na sala de cinema. Ele colocou várias caixas de som rodeando, né? Por isso chama surround, que em inglês significa rodear. Ele colocou várias caixas de som rodeando as pessoas, para que de vez em quando, tanto que se você assistir o filme você vai perceber, às vezes o som sai só do lado direito, outras vezes do esquerdo, porque ele queria que as pessoas tivessem a melhor experiência cinematográfica possível. E para isso elas precisavam ter não só a imagem boa, mas o áudio também. Então até hoje esse sistema de som que ele inventou é usado não só em cinemas, mas também muita gente tem em casa. Enfim, é muito importante. E por fim, a última celebridade inventora dessa lista foi a Judy Newmar, que ficou famosíssima por ter interpretado a Mulher Gato na série do Batman dos anos 70. O que acontece, pessoal? Ela não estava satisfeita com o figurino que ela tinha na série, né? O figurino de Mulher Gato. Ela queria algo mais sensual, mais rente à pele, que ela realmente ficasse mais felina, digamos assim. Então, basicamente, o que ela fez foi, ela pegou meias, né? Meias longas, esticou as meias e pegou uma calcinha da mesma cor e costurou a meia na calcinha. E inventou o que hoje é a meia calça. E quando ela apareceu no set com a roupa, todo mundo adorou. E quando ela apareceu na televisão, virou simplesmente um fenômeno, justamente porque dava essa sensação de que ela tava nua por conta da transparência, por ser fino, por ser tão coladinho no corpo. Então assim, gente, foi um estouro, virou uma moda sem precedentes. Inclusive na época as minhas calças até ficaram conhecidas como nude mar, porque meio que delineava a nudez dela. Então assim, ela inventou a meia calça e a moda de usar meia calça, tudo em um só. Mas é isso, gente, esse vídeo foi mais curtinho, mas eu espero que vocês tenham se divertido. Se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo porque me ajuda muito a crescer aqui no YouTube e eu espero ver você no próximo vídeo. Um beijo!